Um simples suco verde, consumido logo pela manhã com a melhor das intenções, tem o potencial documentado de levar um indivíduo de 65 anos, com função renal silenciosamente comprometida, a uma parada cardíaca súbita. De fato. E essa é uma realidade clínica que enfrentamos diariamente. Exato. A nutrição, que o senso comum categoriza como universalmente inofensiva, adquire uma gravidade letal quando a infraestrutura de filtração do corpo começa a falhar. Bom, o objetivo do nosso painel clínico de hoje é investigar exatamente isso. Investigar por que o próprio conceito de alimentação saudável, digamos, sofre uma metamorfose drástica na presença do declínio renal. É um ponto de partida que exige a nossa total atenção clínica. Sem dúvida. A medicina geriátrica frequentemente subestima o impacto farmacológico da dieta e nós precisamos corrigir essa rota. Concordo plenamente. Hoje, conduziremos uma investigação detalhada sobre protocolos dietéticos fundamentados em evidências nefrológicas. O foco aqui não é o empirismo. Correto. O foco é a preservação mensurável da função renal e a redução dos níveis de creatinina sérica em pacientes na sexta década de vida ou mais. Exatamente. E a base de dados que alicerça esta análise provém de mais de 25 anos de prática em nefrologia clínica, corroborada por diretrizes de instituições de excelência, como a National Kidney Foundation. Para quem nos acompanha nesta análise, é vital estabelecer o nosso referencial. O biomarcador central que guia o diagnóstico do declínio renal é, sem dúvida, a creatinina. Sim, e precisamos esclarecer a biologia por trás disso. Fisiologicamente, a creatinina não é uma toxina invasora. Não é. Ela é um subproduto metabólico natural. Quando os músculos utilizam a creatina para gerar energia, o resíduo dessa quebra é a creatinina. Em um organismo com a função renal perfeitamente preservada, esses níveis oscilam em uma faixa muito estreita. Tipicamente entre 0,7 e 1,2 miligramas por decilitro de sangue. Perfeito. E o rim saudável é altamente eficiente na captação desse resíduo na corrente sanguínea e na sua excreção através da urina. A taxa de filtração acompanha a produção muscular, mantendo o equilíbrio hemodinâmico. Gosto de propor uma analogia estrutural para ilustrar a falha desse mecanismo. Podemos visualizar os rins como fábricas de filtração biológica de altíssima precisão. É uma excelente analogia visual para os nossos pacientes. Dentro dessas fábricas, há milhões de trabalhadores microscópicos chamados néfrons. Quando observamos os níveis de creatinina subirem de forma persistente nos exames de sangue, estamos diante do alarme máximo dessa fábrica. O aumento da creatinina indica inequivocamente que um número crítico desses trabalhadores sucumbiu. A infraestrutura falhou. Exato. E os resíduos estão se acumulando no pátio da fábrica, ou seja, na corrente sanguínea. É um dano sistemático, quase sempre induzido pela força destrutiva de um diabetes mal administrado ou por uma hipertensão arterial persistente. E é neste ponto que o alinhamento de expectativas clínicas se faz obrigatório. A medicina baseada em evidências não opera com a promessa de curas milagrosas. O tecido renal cicatrizado não se regenera. Uma vez necrosado, está perdido. Definitivamente. O objetivo da nossa intervenção bioquímica de hoje não é devolver o paciente aos 20 anos de idade, mas sim paralisar a destruição contínua. É uma contenção de danos estrita. Para isso, focaremos a análise na prescrição de 5 vegetais clinicamente comprovados. Detalhando não apenas as suas propriedades terapêuticas, mas, com a mesma urgência, os erros críticos de manipulação que convertem a proteção em risco letal. Bom, para proteger essa fábrica de filtração e preservar os néfrons restantes, o primeiro protocolo inegociável é interromper o processo inflamatório que destrói a sua estrutura celular de dentro para fora. Afinal, é impossível reconstruir uma estrutura que ainda está em chamas. Perfeitamente colocado. E isso nos leva ao primeiro elemento da nossa análise clínica, o repolho roxo. Como ele atua no controle dessa informação sistêmica? O perfil bioquímico do repolho roxo é notável pela sua precisão no contexto da doença renal crônica. Primariamente, ele atende ao pré-requisito absoluto de segurança, A baixa concentração de minerais perigosos.
Exato. Ele possui concentrações baixíssimas de potássio, fornecendo apenas cerca de 170 miligramas por porção e é extremamente restrito em fósforo. É fundamental compreender a letalidade desses minerais para o paciente renal. Muito importante. Quando os rins perdem a capacidade de excretar potássio, o acúmulo no sangue induz a hipercalemia, que desestabiliza a condução elétrica do coração. Isso pode causar arritmias fatais de forma súbita. E o fósforo age como um elemento de destruição silencioso, correto? A literatura demonstra que o excesso de fósforo não filtrado provoca uma reação em cadeia perversa. Uma reação em cadeia óssea e vascular. O fósforo em excesso no sangue age quase como um imã biológico, forçando a glândula paratireoide a entrar em hiperatividade e extrair cálcio da matriz óssea do paciente. E esse cálcio roubado dos ossos não desaparece simplesmente, não é? De modo algum. Ele se precipita e calcifica os vasos sanguíneos. O paciente desenvolve ossos frágeis e artérias rígidas como pedra, exacerbando o risco cardiovascular severamente. É um quadro catastrófico. E o repolho roxo evita essa sobrecarga específica. Sim, mas o seu verdadeiro poder terapêutico reside nas antocianinas, os pigmentos responsáveis pela sua coloração arroxeada. A nefrologia moderna entende que a inflamação é o motor primário da progressão da doença renal. A base da falência. Sim. As antocianinas penetram no tecido renal e interrompem ativamente as cascatas inflamatórias, estabilizando as células sobreviventes. Adicionalmente, elas oferecem uma ação levemente alcalinizante, ajudando a mitigar a acidose metabólica, Que é aquele estado de acidez sanguínea corrosiva que acompanha a falência do órgão. Compreendo. Mas aqui existe uma falha clínica muito comum que observamos rotineiramente. a manipulação inadequada na cozinha. Exatamente. Toda essa intervenção sofisticada é completamente anulada no preparo. A degradação térmica destrói as antocianinas. Do ponto de vista da prescrição dietética, o repolho roxo exige um protocolo estrito. Deve ser consumido cru ou submetido ao vapor por um período máximo e cronometrado de 2 a 4 minutos. E há um indicador visual crítico para isso. O indicador da coloração. Se a cor transitar do roxo vibrante para um tom cinza azulado no prato, o paciente deve saber que a estrutura molecular anti-inflamatória foi rompida. O alimento perdeu a sua função clínica inteiramente. Essa é a linha tênue entre a nutrição comum e a nutrição terapêutica rigorosa. A precisão na temperatura dita a sobrevivência da molécula protetora. Compreendido o bloqueio inicial da inflamação celular, precisamos lidar com a agressão física ao rim. Se a pressão arterial intrarrenal continuar esmagando os capilares, a inflamação retornará fatalmente. O que nos introduz ao nosso segundo elemento profilático, o alho, atuando como protetor vascular. Contudo, levanta um questionamento baseado no comportamento dos pacientes em consultório. Indivíduos com doença renal crônica frequentemente evitam condimentos e sabores intensos, associando a pungência a um possível dano ou sobrecarga ao sistema digestivo e de filtração. É um relato comum. Sim, do ponto de vista puramente fisiológico. Como justificamos a inclusão do alho em uma dieta já tão restritiva? Essa aversão sensorial é um equívoco compreensível, mas fisiologicamente infundado. O valor terapêutico do alho para a preservação renal não reside no seu sabor, mas na síntese de um composto orgânico sulfurado chamado alicina. A alicina atua diretamente nos vasos, correto? Exato. Ela age diretamente contra os dois maiores vetores da falência renal, atenuando danos glicêmicos e promovendo a vasodilatação endotelial. Ensaios clínicos controlados atestam que a alicina induz reduções na pressão arterial sistólica na ordem de 4 a 8 milímetros de mercúrio. E precisamos enfatizar para quem nos ouve que, na nefrologia geriátrica, uma redução sustentada de 4 milímetros de mercúrio não é estatística irrelevante. É frequentemente a margem clínica exata que separa um paciente do início da terapia de diálise. Sem dúvida alguma. Diminuir essa pressão intrarrenal alivia o estresse mecânico extremo sobre os néfrons.
Mas a literatura mais recente revela um benefício ainda mais profundo dessa molécula. Relacionado à fibrose. Precisamente. A alicina demonstra a capacidade bioquímica de inibir a ativação de miofibroblastos no tecido renal. Explique a patologia desses miofibroblastos, por favor. Bom, quando o rim é ferido pela hipertensão, essas células são ativadas e iniciam um processo de fibrose, que é literalmente a substituição do tecido de filtração funcional por tecido cicatricial rígido e inútil. A alicina age para frear esse processo irreversível de cicatrização patológica. Magnífico. No entanto, novamente, chegamos ao ponto de falha prático. A manipulação do princípio ativo pelo paciente em casa. O protocolo de preparo do alho não permite atalhos biológicos. É um cenário trágico e comum. O cuidador, ou o próprio idoso, na pressa de preparar a refeição, pica o alho e o joga imediatamente em uma panela quente. Ao fazer isso, desnatura-se instantaneamente a enzima alienase, Erradicando qualquer potencial de gerar a alicina terapêutica que acabamos de descrever. A prescrição correta exige esmagar ou picar o dente de alho e aguardar rigorosamente 10 minutos antes de expô-lo a qualquer fonte de calor. A química precisa desse intervalo para acontecer. E é imperativo emitirmos um alerta clínico severo neste momento da análise. Por favor. Pacientes seniores submetidos a regimes com anticoagulantes ou aqueles que já se encontram nos estágios 4 e 5 da doença renal crônica não podem simplesmente iniciar um consumo elevado de alho cru sem supervisão profissional. O risco de sangramento. Sim. As propriedades antiplaquetárias do alho, que previnem coágulos, podem potencializar medicações e induzir quadros hemorrágicos severos. Qualquer escalonamento na dose exige monitoramento laboratorial estrito do coagulograma. Perfeito. Um alerta absolutamente necessário. Agora que abordamos a supressão do incêndio inflamatório e a redução da pressão física sobre os vasos, a progressão lógica da nossa análise clínica exige que olhemos para a defesa estrutural das unidades de filtração que restaram. A defesa celular em nível molecular. Exato. Como protegemos os néfrons do estresse oxidativo constante? A resposta documentada na literatura médica nos leva ao estudo da couve-flor. A couve-flor atua como um escudo molecular formidável nesse cenário. O fígado e o intestino convertem os glucosinolatos presentes na sua estrutura em compostos biologicamente ativos. Como os indóls e os isotiocianatos, correto? Correto. E a função primária desses compostos é patrulhar o fluxo sanguíneo e neutralizar o estresse oxidativo antes que ele alcance e destrua o tecido renal. Como já estabelecemos aqui, os néfrons não possuem capacidade de regeneração celular. Uma célula de filtração destruída pelo estresse oxidativo é uma perda permanente para o sistema corporal do paciente. Exatamente. Outro achado substancial na composição da couve-flor é a presença de níveis estratégicos de colina. A investigação clínica aponta a colina como um agente lipídico que suporta a integridade da barreira de filtração glomerular. E quando essa barreira falha, vemos um marcador clínico da proteinúria. Sim, quando a barreira se torna porosa devido ao dano celular constante, observamos o vazamento de proteínas essenciais do sangue diretamente para a urina. Isso é frequentemente visível para o paciente em casa como uma urina excessivamente espumosa. A redução da proteinúria significa, na prática fisiológica, que o ralo do rim parou de vazar nutrientes essenciais. Os dados de longo prazo sustentam de maneira sólida essa eficácia. O relatório de caso que fundamenta parte desta diretriz detalha um paciente do sexo masculino, de 68 anos, diagnosticado com doença renal crônica no estágio 3A e comorbidade de diabetes tipo 2 avançada. Um quadro complexo e muito representativo da nossa prática. Extremamente. Após uma adequação dietética meticulosa durante 6 meses, baseada na inclusão estruturada de couve-flor e repolho roxo, além do ajuste rigoroso na hidratação e adesão medicamentosa, os níveis séricos de creatinina declinaram de 1,9 para 1,7 mg por decilitro.
Pode parecer, para um olhar não treinado, uma melhoria decimal irrelevante. Mas do ponto de vista do nefrologista sênior, uma queda de 0,2 na creatinina em um paciente diabético de 68 anos representa um adiamento drástico da falência total do órgão. A curva de declínio da função renal não é linear, ela é exponencial. Ganhar esses decimais é literalmente ganhar meses ou anos de vida sem a dependência de uma máquina de hemodiálise. Sem a menor dúvida. E quanto ao preparo da couve-flor, o rigor cirúrgico se mantém. Fervê-la submersa em água é um erro primário, pois causa lixiviação. Que é a lavagem dos compostos bioativos e protetores. Eles são simplesmente jogados fora no ralo com a água do cozimento. O protocolo médico exige que a couve-flor seja assada ou cozida no vapor. A única exceção clínica para a fervura é se a equipe de nefrologia determinar, baseada em exames laboratoriais, a necessidade de extrair e descartar o potássio deliberadamente antes da ingestão. Essa precisão de intenção no preparo nos leva diretamente ao pimentão vermelho, que considero o vegetal de mais alta precisão metabólica nesta intervenção nutricional. É fundamental pausarmos com rigor aqui, pois a indicação do pimentão vermelho frequentemente gera resistência, e com razão. A literatura clássica documenta extensivamente que a ingestão excessiva de vitamina C eleva o risco de formação de cálculos renais compostos de oxalato de cálcio. Uma complicação severa. Sabendo disso, como a nossa especialidade justifica a recomendação de um vegetal que entrega quase 200 mg de vitamina C em uma única unidade? Não estaríamos expondo um rim idoso e vulnerável a um risco agudo de litíase? É um questionamento válido, mas a contradição é apenas aparente quando ignoramos a farmacocinética da digestão. O risco documentado de litíase renal está intimamente associado a megadoses sintéticas de vitamina C, tipicamente suplementos em pílulas ou pós-efervescentes, que ultrapassam 1.000 mg diários de forma abrupta. Essa carga sintética sobrecarrega a metabolização hepática e a excreção renal, precipitando o oxalato. Exato. No entanto, a vitamina C contida na matriz estrutural do pimentão vermelho é absorvida de forma gradual, ditada pela digestão das fibras naturais do alimento. Nessa velocidade biológica segura, a vitamina atua puramente como um antioxidante endotelial supremo, protegendo o revestimento interno dos delicados capilares sanguíneos que nutrem o rim. Compreendo a distinção. Além disso, o pimentão fornece licopeno, tornando-se a substituição terapêutica ideal para o tomate, que carrega um risco de potássio muitas vezes proibitivo para os estágios avançados da doença. Essa interação detalhada da digestão celular nos obriga a abordar o eixo intestino e rim, um conceito clínico que está revolucionando a nefrologia geriátrica atualmente. Uma área de estudo fundamental. A matriz de fibras estruturais do pimentão cru não alimenta apenas o paciente idoso. Ela alimenta especificamente o microbioma do trato gastrointestinal, prevenindo a disbiose. E nós precisamos explicar o mecanismo da disbiose de forma contundente. A disbiose ocorre quando há uma verdadeira tomada de poder hostil por bactérias patogênicas no intestino do paciente idoso. Quando essas bactérias prejudiciais dominam o lúmen intestinal, elas começam a fermentar restos de proteínas não digeridas. Um processo de putrefação endógena. Precisamente. Um processo que libera toxinas urêmicas severas no corpo, como o indoxilsulfato. E a consequência clínica dessa putrefação intestinal para o rim em declínio é catastrófica. Essas toxinas urêmicas atravessam a parede intestinal, entram na circulação sistêmica e são levadas diretamente para as unidades de filtração renal, causando o que chamamos de apoptose. Sim, a morte celular programada e acelerada dos túbulos renais. O consumo regular de fibras adequadas impede que essa fábrica de toxinas intestinais se instale de forma crônica. E, clinicamente, a entrega ideal da vitamina C protetora do pimentão exige que ele seja consumido preferencialmente cru. Dada a extrema termossensibilidade da molécula,
que se degrada rapidamente sob altas temperaturas de cocção. Exatamente. Tendo estabelecido a preservação da parede capilar e a defesa orgânica contra toxinas intestinais, a nossa análise desloca-se agora para o compartimento vascular de forma estrita. Vamos focar na dinâmica de fluidos sistêmicos e na hematologia do paciente renal senescente, introduzindo o papel terapêutico dos aspargos. O componente ativo central dos aspargos nesta via é a asparagina, um aminoácido que atua no corpo humano provocando uma diurese suave e perfeitamente fisiológica. E onde isso se aplica clinicamente? Para pacientes seniores que apresentam edema periférico leve ou que sofrem de hipertensão agravada por sobrecarga crônica de volume circulante, essa leve estimulação diurética apoia o rim cansado na excreção de fluidos estagnados e de toxinas. Isso facilita secundariamente a própria eliminação da creatinina sérica. No entanto, o protocolo de segurança médica aqui exige um aviso imediato a quem nos ouve. A prescrição dietética de aspargos requer profunda cautela e revisão prévia rigorosa do prontuário se o indivíduo estiver sob terapia com medicamentos diuréticos poupadores de potássio. Bem pontuado. A sobreposição inadvertida dessas intervenções pode induzir rapidamente um quadro letal de hipercalemia de rebote. Exato. Além da asparagina, os aspargos fornecem glutationa pré-formada, essencial para a defesa endógena, e uma carga biológica significativa de folato ou ácido fólico. E aqui a patologia renal exige uma explicação cuidadosa para nossos pacientes. Sim, a questão hematológica muitas vezes é ignorada. A falência renal crônica não causa apenas o acúmulo de toxinas no sangue, ela provoca o colapso da produção do próprio sangue. O rim saudável atua funcionalmente como uma glândula endócrina, produzindo um hormônio vital chamado eritropoietina, ou EPO. E a EPO é o mensageiro químico que viaja do rim diretamente até a medula óssea, ordenando a fabricação ininterrupta de novos glóbulos vermelhos. Quando a massa renal adoece, fibrosa e atrofia, a produção de EPO despenca drasticamente. E a medula óssea fica bioquimicamente cega. Ela simplesmente cessa a produção eritrocitária. O resultado documentado é a instalação de uma anemia crônica e severa que fadiga irreversivelmente o músculo cardíaco do idoso e asfixia os tecidos sistêmicos por absoluta falta de oxigenação celular. O folato dietético contido nos aspargos, obviamente, não substitui o hormônio EPO, mas fornece o substrato nutricional essencial de emergência para que a medula óssea tente manter a eritropoiese residual, estabilizando na medida do possível biológico esse declínio hematológico agudo. E, como elucidação de rotina clínica que sempre surge em consultório, o odor sulfuroso marcante que surge na urina frequentemente em até 30 minutos após a ingestão de aspargos é apenas um subproduto inofensivo do metabolismo da asparagina. Não é, de forma alguma, um sinal clínico de exacerbação da lesão renal ou falência súbita. Correto. Chegamos então à fase mais crítica e urgente desta nossa investigação médica. Os protocolos de mitigação de risco prático. Sim. Toda a precisão bioquímica que discutimos rigorosamente até agora, o controle inflamatório, a inibição da fibrose celular, a defesa antioxidante, será absoluta e sumariamente anulada se o paciente adotar comportamentos subjacentes equivocados no seu dia a dia. O sucesso clínico na nefrologia depende inteiramente da mitigação sistemática de riscos. A literatura médica documenta de forma clara 5 erros fatais na nutrição geriátrica renal. Analisaremos o primeiro erro: a adesão cega ao mito do saudável ilimitado. Existe uma cultura comercial disseminada que classifica alimentos como espinafre, abacate, batatas e bananas como superalimentos inquestionáveis. Um conceito perigoso em nefrologia. Contudo, em um organismo que perdeu irreversivelmente a capacidade de filtração capilar, o conceito generalista de saudável não existe.
O que é vitalidade para um adulto jovem de 20 anos com rins perfeitos, pode ser toxicidade aguda para um rim senil. Esses alimentos específicos concentram níveis massivos de potássio e de oxalato, que, como já elucidamos neste painel, podem precipitar uma falha de condução elétrica no coração em poucas horas se não forem adequadamente excretados. A recomendação nutricional deve ser estritamente balizada pelas taxas de filtração individual e não por modismos de saúde. O segundo erro grave é a adoção indiscriminada de sucos verdes liquidificados, os chamados smoothies. A fisiologia nos obriga a avaliar a taxa de entrega metabólica de qualquer nutriente. Gosto de visualizar o trato gastrointestinal como uma rodovia de trânsito controlado. A mastigação natural de um alimento sólido, rico em celulose e fibras intactas, age como uma série de pedágios nessa rodovia. As fibras forçam a digestão a ser lenta e laboriosa, liberando os micronutrientes como o potássio gota a gota na corrente sanguínea. Um rim comprometido, mesmo trabalhando lentamente, consegue processar e excretar esse gotejamento constante sem entrar em pane orgânica. Exatamente. E quando o paciente coloca 4 tipos diferentes de vegetais em um liquidificador de alta potência, ele pulveriza e destrói fisicamente toda essa matriz de fibras protetoras. Ele destrói todos os pedágios da rodovia digestiva. O resultado imediato é uma suspensão aquosa que entrega uma carga maciça, não controlada e frequentemente letal de potássio na corrente sanguínea em questão de minutos. Ocorre um pico agudo, um verdadeiro choque eletrolítico silencioso. O rim insuficiente simplesmente não consegue filtrar esse tsunami bioquímico de uma só vez, e o potássio se acumula rapidamente até níveis críticos de toxicidade, podendo induzir o paciente à parada cardíaca súbita mencionada no início do nosso painel clínico. A mastigação lenta é, portanto, um mecanismo insubstituível de sobrevivência renal. Sem dúvida. O terceiro erro grave é a sabotagem perceptível através do sódio oculto nos preparos caseiros. O uso rotineiro de temperos industriais, sais de alho comerciais, condimentos prontos em pó ou molhos de soja oblitera completamente a vasodilatação endotelial que buscamos com o alho fresco, por exemplo. Do ponto de vista puramente mecânico-vascular, o cloreto de sódio age como uma esponja hidrofílica dentro dos vasos sanguíneos, puxando e retendo água de forma crônica no compartimento intravascular. Isso infla descontroladamente o volume sanguíneo, elevando violentamente a pressão física mecânica contra as finas paredes capilares dos néfrons sobreviventes. O protocolo médico para preservação estrutural exige uma meta restritiva rígida, estipulando entre 1.500 a 2.000 miligramas de sódio diários totais, sem concessões de final de semana. O quarto erro envolve o comportamento comportamental e compensatório em relação à hidratação noturna. Observamos com frequência pacientes na senescência adotando uma desidratação proposital a partir do final da tarde. O objetivo deles é puramente prático, tentando evitar a noctúria, que é a necessidade de acordar à noite para urinar, temendo quedas no escuro ou a simples interrupção do sono. E, fisiopatologicamente, essa restrição hídrica autoimposta é um desastre sistêmico. A privação induz um estado agudo de hipovolemia relativa, ou seja, um baixo volume de líquidos circulantes. Como resultado direto, toxinas, ureia e a creatinina ficam perigosamente concentradas e espessas no soro. O rim, que já se encontra debilitado e fibrótico, é forçado a tentar filtrar um sangue espesso, escasso e hiperosmolar. O estresse de fricção e a falta de fluxo líquido adequado aceleram exponencialmente a necrose e a morte definitiva das células tubulares. O volume hídrico prescrito pelo especialista deve ser consumido e distribuído rigorosamente ao longo de todas as horas do dia. O que nos leva diretamente ao quinto e definitivo erro fatal deste painel: a alteração arbitrária de protocolos sem a supervisão clínica competente. Ajustes drásticos e repentinos na ingestão de certos vegetais
alteram drasticamente o equilíbrio eletrolítico e podem, e frequentemente vão, interagir de forma perigosa com as terapias medicamentosas essenciais. Como os agentes antihipertensivos, os bloqueadores dos canais de cálcio e os diuréticos convencionais. A automedicação nutricional com base em buscas superficiais na internet representa um risco clínico e toxicológico inaceitável. Toda e qualquer transição dietética na falência renal crônica deve ser quantificada matematicamente e monitorada através de painéis laboratoriais frequentes, orientados exclusivamente por um médico nefrologista ou um nutricionista com especialização avançada em doenças renais e envelhecimento. Realizando a síntese clínica da nossa investigação de hoje, o eixo central a ser compreendido é a exigência inegociável da precisão médica aplicada à nutrição geriátrica profunda. Não estamos conduzindo uma discussão leviana sobre incorporar mais saladas ao cotidiano, como se faria em orientações de prevenção básica. De forma alguma. Estamos prescrevendo dosagens farmacológicas em matriz alimentar, exigindo manipulações bioquímicas através da aplicação estrita de temperatura e tempo de preparo milimétrico e demandando o monitoramento laboratorial contínuo das funções sistêmicas do paciente idoso. A infraestrutura de filtração do corpo senil encontra-se em um estado extremamente frágil e já não tolera a ampla margem de erro biológica inerente à juventude. Intestinal e o ajuste milimetricamente calibrado de micronutrientes são capazes de alterar a taxa de filtração glomerular, interferindo e atrasando diretamente na progressão de uma patologia degenerativa tipicamente letal. Diante desse evidente poder de intervenção bioquímica profunda, surge um questionamento médico imperativo que todos devemos fazer. Por favor, expone. Quantas outras manifestações de declínio acelerado em indivíduos seniores, abrangendo desde a neurodegeneração precoce da massa encefálica, o declínio cognitivo tido como inexplicável, até as insuficiências cardíacas de dificílimo controle ambulatorial, não estariam sendo sistematicamente mascaradas ou ativamente e silenciosamente promovidas pela adoção cega de modismos alimentares e pela suplementação excessiva comercializada impunemente como inofensiva. É uma constatação crítica e preocupante para a nossa classe. O uso profilático e indiscriminado de complexos vitamínicos hiperconcentrados e modificações dietéticas drásticas não assistidas na terceira idade precisa sofrer uma auditoria médica urgente nos consultórios. A preservação real da vitalidade sistêmica e da verdadeira longevidade orgânica exige o abandono imediato e absoluto do empirismo nutricional. A manipulação dietética em um paciente geriátrico exige exatamente o mesmo grau de escrutínio rigoroso, base fisiológica e profundo respeito às limitações anatômicas que aplicamos à prescrição de qualquer intervenção farmacológica severa de alta toxicidade. A medicina da longevidade, ancorada na biologia baseada em evidências, não tolera achismos. O nosso painel clínico de hoje está encerrado.